E aí, galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão? Então, segue a vinheta! E aí, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os povos que habitavam a região da América. Mas, primeiramente, nós vamos citar apenas 3 povos. Vamos falar um pouquinho sobre os maias, sobre os astecas e vamos falar também um pouquinho sobre os incas na nossa aula de hoje. Bom, inicialmente, para a gente começar a entender os povos que aqui moravam, a gente tem que lembrar que antes dos maias e dos astecas e dos incas, existiam povos chamados de olmecas e toltecas. E essa civilização começou a se formar, num primeiro momento, na região mais ao norte, ou seja, na região chamada de Mesoamérica. Nessa região, os povos que habitavam ali, chamados de maias, começaram a organizar uma sociedade totalmente voltada para a agricultura, para as artes. Como assim, professor? Os nossos amigos maias, eles foram pessoas que desenvolveram diversas habilidades. Por exemplo, eles na matemática começaram a introduzir o número zero, eles começaram a desenvolver estudos astronômicos, criaram calendários diferenciados. Além disso, toda a sua organização era baseada num líder chamado Alak Yunik. E esse líder, claro, tinha toda uma hierarquia social, formando assim um estado teocrático, ou seja, uma monarquia baseado-se nas vontades dos deuses. E essa vontade dos deuses era tão presente na vida deles que em alguns momentos, para acalmarem esses deuses, eles eram obrigados então a realizarem sacrifícios humanos. E desses sacrifícios humanos, eles agradavam aos seus deuses. Bom, os maias, segundo alguns relatos históricos, eles acabaram deixando de existir porque alguns povos, como por exemplo os astecas, saíram da região de Tenochtitlan, na região da América Central, e foram até lá e dominaram aqueles povos. Outros falam até que esses grupos acabaram fugindo para o meio da mata e acabaram se desorganizando a partir dali. Então, agora a gente fala sobre esses astecas. Quem eram eles? Os astecas eram um grupo de povos indígenas que aqui também habitavam, só que na região da Mesoamérica, na região mais central. E esse grupo todo tinha como líder um cara chamado de Tlatoani. Pois é, ele era um líder que organizava todas as necessidades desse povo, uma nação que era guerreira, que se expandiu, realizava o comércio, e os astecas, eles então tinham uma grande quantidade de habilidades militares, armas próprias, usavam uma pedra chamada de obsidiana, eram grupos que se vestiam com as peles de animais mortos para assustar assim os outros que eram conquistados por eles. Os astecas também realizaram um estudo pictográfico para registrarem suas informações. Os astecas também foram responsáveis por realizarem sacrifícios humanos a fim de conquistarem a vontade dos deuses e para com isso fazerem o quê? Claro, terem as bênçãos em todas as suas conquistas. E por falar nesses deuses, tanto os maias quanto os astecas acreditavam que os deuses forneceram a eles uma habilidade de sobrevivência através de um produto agrícola chamado milho. Para alguns, essa bênção que era o milho é a base da alimentação dos povos maias e dos astecas também, porque ele poderia fornecer uma série de nutrientes para aquela civilização. E por falar em agricultura, os astecas também foram responsáveis por criarem uns jardins aquáticos chamados de chinampas, para que assim eles pudessem ampliar a sua produção agrícola e conseguissem alimentar toda a sociedade que estava ao seu redor. Pois é, os astecas eram um grupo de pessoas que desenvolveram diversas habilidades ao longo de toda a sua história. Agora, descendo um pouquinho, indo para a região da Cordilheira dos Andes, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os povos incas. Esses povos que tinham como líder religioso um cara chamado de Sapa Inca. Parece engraçado, mas Sapa Inca, ou seja, o grande Inca, era uma pessoa que liderava tudo aquilo que estava ao seu redor. Bom, o que mais a gente pode falar sobre esses povos incas? Nossa, professor, existe uma pesquisa que foi feita recentemente que no início do século XX eles encontraram uma cidade sagrada chamada de Machu Picchu. E dessa cidade sagrada eles relatam que a população vivia tão isolada uma das outras que eles então tinham até umas cidades-estados. Umas cidades independentes. E Machu Picchu era uma delas. Pena que, infelizmente, os seres humanos estão degradando aquela região e talvez eles fechem para a visitação. Sobre os incas, a gente pode falar também que eles acreditavam em diversos deuses.
sendo maias, astecas e incas todos politeístas, e eles também implementavam um sistema de governo de monarquia teocrática. Com essas características, os incas, por ocuparem também vários lugares, tinham que registrar as suas informações. E para isso, começaram a desenvolver um sistema chamado de quipu. O quipu era um sistema baseado em nós, onde eles registravam a sua história, onde eles passavam a sua tradição oral e também faziam todos os cálculos matemáticos. E com isso, a gente passa a entender um pouco mais sobre esses três povos, que foram fundamentais para o que a gente vai falar daqui a pouco, que é a sua colonização, falando sobre a chegada dos espanhóis aqui e depois dos ingleses lá. Mas isso é o assunto do nosso próximo conteúdo. No mais, galera, vou ficando por aqui. Aquele abraço e bons estudos!